Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui para falar da palavra de Deus nesse glorioso dia, nessa segunda-feira. Então, nesse período agora, estamos chegando às 10h25 da manhã. Eu queria falar do amor de Deus. Queria invocar o seu nome aqui, que se faz presente na sua palavra. Eu gostaria de abrir a Bíblia em Malaquias capítulo 3, onde fala que não devemos roubar o Senhor. Versículo 8 aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas. Com maldição os amaldiçoados. Porque a mim me roubais, toda esta nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós, me venderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, sem deserto. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos tereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor, aqui na palavra, ele convida todos devolver o dízimo à casa do tesouro. Deus, ele convida para todos quanto ganham o seu sustento, de onde você tira o seu sustento, para você tirar 10% para dar para a casa do tesouro. A casa do tesouro, essa aqui é a igreja. Bem nós sabemos que somos crentes, que a igreja precisa de mantimento. Para ser mantida, que mantém a igreja é o povo. Já é um bom começo. Então, é importantíssimo você saber das escrituras sagradas. Você não sabe como é importante você estar instruído na palavra de Deus. Deus, ele pede o dízimo, a palavra mesmo diz, para que ele possa abrir janela no céu, para que ele possa tirar o impedimento da sua vida. Deus, aqui na palavra, ele fala que há um devorador, há um demônio que ele come a sua vide no campo. Quando fala vide no campo, está representando o fruto do seu suor, do seu trabalho. Está representando aquilo que você ganha, que você se sustenta, que uma parte é tirada, é roubada sua. Ou seja, pessoal, até quando vocês vão me roubar? Roubará o homem a Deus? A palavra acrescenta no dízimo e nas ofertas me roubai. Então, automaticamente, há um devorador roubando aquilo que você tem também. Há um devorador comendo. Enquanto você não devolver por certo aquilo que Deus te dá, os 10%, tudo aquilo que você ganha, seja com sacrifício, seja de uma bolsa social, seja de um prêmio que você ganhou, não importa. Tem que devolver 10%, porque foi Deus que te deu. Tudo que você tem hoje foi Deus que te deu. Você tem que devolver 10%, para você não ficar embaixo de maldição. Agora, é daqui que está surgindo muitos lobos devoradores. Então, aproveitando essa palavra aqui, no tocante ao dízimo ali nas ofertas, estão se aproveitando dessa palavra aqui para infestar uma guerra espiritual tão grande nas igrejas. É um que dê mais no outro. É a falta de respeito. É um líder
falando do outro líder, quando somos irmãos. Aí fica a pergunta, será que esses líderes não nasceu de novo? Será que eles não tiveram um encontro com Deus vivo? Para tamanha rebeldia? Porque a Bíblia fala, quando a gente está em contra o irmão nosso, nós estamos sendo rebelde. Nós estamos sendo homicida. Aquele que a Bíblia considera a palavra de Deus. Considera quando o irmão está lutando contra outro irmão, ele é homicida. De intriga, contenda. Porque Caim e Abel, Caim, quem foi que matou Abel? Ele é homicida. Então é o mesmo espírito que há em alguns pregadores. De dissensão. Então esse espírito, você não pode deixar atuar na sua vida. Você não pode dar crédito quando você vê, quando você ouvir, não participe. Nunca jamais participe de falar do seu irmão à escondida, ou falar que ele está errado. Porque isso você está dando uma força, você está ajudando o reino de Satanás aqui nesse mundo. E eles se cegaram, eles não conseguem ver isso. De que um falando do outro, falando, existe igreja dividida? Jesus falou, uma casa dividida ela não subsistirá. Então eles estão dormindo, esses líderes espirituais estão dormindo. Por que eles estão dormindo? Porque eles não conseguem olhar para o espelho da própria vida e ver o começo deles. O quanto foi difícil eles chegar onde eles estão hoje. E conseguiram sucesso, conseguiram alcançar a fama, até a fama, porque estão conhecidos na mídia, no Brasil, no mundo, e estão plantando uma mal semente, que até quem não conhece a palavra percebe isso. Falando das igrejas, de doutrina, quando isso é errado, mas tudo por causa do quê? Tudo por causa disso aqui. Por causa disso aqui, ó. Cada palavra. Ó, por causa do que está acontecendo hoje. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. E não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu me tornei para vós, disse os exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí aqui vem, roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então tem pessoa, tem pregador que está pegando a palavra distorcendo. Se você ver no primeiro versículo aqui, Jesus está convidando para a gente se voltar para Ele. Ele fala assim, ó, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu vos tornarei para vós, disse os exércitos. Então, quando a pessoa se torna para Deus, ela tem um temor. Ela jamais vai falar do irmão dela. Se o irmão dela é falho e fraco, ela também é. Se o irmão dela está na dependência de Deus, ela também está. Então, muitas obras estão como palha. A grandiosa e a grande obra estão como palha. Pela vez do fogo, quando for passar, vai se queimar. Deus falou que vai ser passado pelo fogo as nossas obras, mas o tal será salvo. Mas muitas vão ser queimadas. É a Bíblia que fala. Muitas obras vão ser queimadas. E há pessoas incrédulas que já vieram comentar comigo, que eu já ouvi falar, ouvi os comentários postados, pessoas presentes, falando porque os crentes brigam entre si, porque essa confusão, porque essa desobediência, mas por cada palavra também que se cumpre. Olha só, em Judas, fala no capítulo aqui
bem no comecinho aqui do livro de Judas, no versículo, primeiro capítulo, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Senhor te repreenda. Ou seja, o anjo demonstrou respeito pela autoridade do diabo aqui na terra. O diabo ele tem autoridade. O diabo ele tem autoridade. Mas para aqueles que estão embaixo da desobediência. E um anjo não ousou em falar contra o diabo. Antes ele falou: Senhor te repreenda. Agora, veja bem, um irmão fala para o outro tais palavras que são pronunciadas, que são postadas de agravo, coisas perniciosas, um levantando um falso testemunho contra o outro, um querendo provar que o outro é de Deus e o outro é do diabo. Isso está uma bagunça espiritual entre eles. Então você não pode se misturar e fazer parte desse exército de contradição. Você tem que vir fazer parte do exército do Deus vivo. Que não há confusão, não há divisão. Pode ser a igreja menor na humildade e pode ser a igreja maior nos utensílios de ouro, de prata. Se tiver o espírito de divisão, pode ter certeza que essas igrejas estão em tempo de rebeldia contra o Espírito Santo do Senhor. Porque Deus não faz acepção de pessoa. A igreja pequena ou a igreja grande, espiritualmente falando, pequena por parte de anunciar, de não ter muito recurso. E a outra é grande porque tem recurso para anunciar, pode se estabilizar na mídia e nesse mundo afora. Então, se não tiver a união, se não ver com os únicos olhos, que é com os olhos do Senhor Jesus, da palavra dele, você pode crer que será que está agradando o Senhor essa igreja? Quando o fogo passar nessa obra, será que vai ficar em pé? Ou daqui mais alguns anos? Porque Deus fala em Apocalipse da igreja de Laodiceia, que batia no peito, que era rica, que era formosa, e que Deus falou que estava a ponto de vomitar aquela igreja, por não ter mais o primeiro amor, por não ter mais a humildade, a serenidade, de olhar com os bons olhos, do primeiro até o último. Hoje as pessoas praticamente estão fazendo uma carteirinha e estão selecionando aqueles que for gordo senta na frente, o magro senta atrás. Então, muitas estão fazendo divisão entre vaca gorda e vaca magra. Então a palavra de Deus está se cumprindo. Toma cuidado com esses ventos de doutrina. Não se iluda que você vai aceitar Jesus. Não se iluda que você vai fazer um voto. Não se iluda que você vai dar um dízimo ou oferta, você vai ficar rico do dia para amanhã. Não. A maior riqueza do cristão é a humildade. É confessar Jesus Cristo vivo. O Jesus Cristo Salvador. O Jesus Cristo maravilhoso. Essa é uma igreja dos tempos, de Atos, dos apóstolos. Então não foi isso que os nossos irmãos nos ensinou. O nosso próprio Senhor Jesus nos ensinou. Não foi isso que Paulo ensinou para a gente. O que Paulo ensinou foi que nós devemos andar segundo o amor, segundo a humildade, inteireza de coração, mais ainda, a dividir o nosso pão, para não andar nesse mundo com concupiscência da carne, com as paixões desse mundo. Então as igrejas, muitas delas hoje, estão se contaminando em buscar muita matéria. E é por causa da matéria, desse desespero que está saindo, essas contendas entre os irmãos. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E se tem uma coisa que o coração nunca vai
se cansar das paixões carnais, dessas elevações. A Bíblia fala que quanto mais ciência, aí há dor e lamento, conformidade, inconformidade. Então, o que está acontecendo? Através da tecnologia, dessas invenções, as almas estão caindo em inconformidade com a palavra de Deus, estão deixando o homem espiritual e estão se vestindo do homem natural outra vez, estão deixando a glória do Senhor pela glória desse mundo. Infelizmente, muitos estão sentados ali no banco da igreja completamente contaminados pela aparência desse mundo. Por fora estão vestidos de homem espiritual, de crente, de aparência, que são homens de Deus, mas por dentro, invenções humanas, tentações que não conseguem vencer mais. Porque estão lendo a palavra, mas com os olhos espirituais fechados. Estão até lendo a Bíblia, estão até buscando, mas primeiramente está o seu ego. Enquanto eles não colocar a cabeça no travesseiro e ver que estão matando muita gente, contaminando muita pessoa com essas pregações que não tem sentido. Não tem sentido. Porque quando a gente coloca a pessoa para buscar coisas terrenas demais aqui de baixo, a vida dela fica sem sentido. Porque Deus fala, então por que está escrito? Jesus falou, buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas se acrescentará. Mas não, estão colocando os filhos de Deus, o rebanho, para buscar desesperadamente essas coisas aqui terrenas. Estão se esquecendo as maravilhosas, que são a celestial, a pátria lá de cima. Fiquem na paz, meditem nessa palavra, porque é o Espírito Santo brandando no meu coração, para que a igreja venha ficar percebida. Não deixe o seu azeite se esvaziar da taça, porque o noivo está voltando. Não seja uma igreja vazia, não seja uma igreja cheia da aparência desse mundo, mas seja uma igreja cheia do Espírito Santo, seja uma igreja humilde, cheia de amor, de vida. Pega a sua riqueza, se tiver, divida com os pobres. Faça isso que você vai estar amontoando tesouro no céu. A partir de hoje, aprenda a dividir seu pão. Se você tiver 2 automóveis, venda um e dê para a igreja. Ou dê para um necessitado. Faça isso que Deus vai te abençoar. Você vai ser bem-aventurado aos céus. Também eu quero lembrar, numa passagem que Jesus disse, ele chamou um rico, o rico veio, aí o rico perguntou o que precisava para ele herdar o reino de Deus. Deus falou assim, eu sei que você é um homem de muitas propriedades, venda e dá aos pobres. Aí ele, como olhava que tinha muito patrimônio, ele baixou a cabeça, entristecido e foi embora. Jesus não falou, venda a propriedade e dê à igreja. Ele falou, dê aos pobres. Hoje em dia, muito pede para as igrejas, esquecendo para os pobres, esquecendo de menor abandonado, andarinos, mendigos, prostitutas, ladrões nas cadeias. Muita coisa que a igreja pode fazer. A gente tem que ser um povo diferente. Muitos estão esperando no governo, estão esperando na pátria, muitos estão esperando. Quando nós cristãos temos que levantar a bandeira do Evangelho e fazer, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não dará condição para a gente manifestar a nossa humildade, nosso amor. Deus não dará condição para a gente fazer a diferença aqui nesse mundo. Basta você tirar o seu coração da riqueza desse mundo, que você vai entender o Evangelho puro do nosso Senhor Jesus Salvador. Fique na paz. Amém. Deus abençoe a todos.